pessoal, tudo bem? Já já começamos. Boa noite. Oba, muito bem. Aqui vamos colocar nessa live o nosso convidado. Ei, olá, boa noite, João. Oi, gente. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Ótimo, a gente está te ouvindo bem aqui. Vamos dar aí mais só alguns Tá minutinhos, né, para o pessoal poder entrar. Enquanto isso, né, o Instagram está perfeito. avisando aí para quem está online, né, que a gente já vai começar, né? Então a gente tem hoje aqui uma pauta bem especial para falar com vocês, né, que estão aí, né, nos assistindo. Temos aqui o Danilo, olha o Pilgrim, a Clarissa Hipólito, acho que é a esposa do Danilo, Gustavo. Isso, tá aí a Clarissa. Seja bem-vinda, Clarissa. Clarissa. Então, bem, vamos lá. Temos a Flávia. Isso, o pessoal está entrando. Virgínia, seja bem-vinda. Farias. Opa, o Farias está animado. Nós também, Farias. Virgínia. Olha, The Pilgrim. Ok. Estamos no Brasil. Muito bem. Estamos animados também para começar essa live. Bem, gente, então, né, eu creio que falta aí, já, na verdade, já deu, né, 8 horas. Eu quero dar boa 4 noite. minutos. Falta quanto? 1 minuto? 3 minutos. 3 minutos. Opa, 3 minutos, então. Paulo, seja bem-vindo. Tereza. Uau, Beleza. tem bastante gente chegando, que bom. Sejam bem-vindos. Então, aproveitar para divulgar, né, João, o nosso Instagram, né, do BAM Brasil, que a gente está retomando. Então, a partir de agora, a gente vai estar sempre disponibilizando conteúdo a partir desse canal aqui do Instagram. Né? Hoje a gente tem a nossa primeira live, Yeah. amanhã a gente tem mais uma live também, né, falando sobre dicas, né, práticas para práticas gerenciais para esse tempo de pandemia com o Murilo Haddad do C12, o Jason conhece, né? E temos também na quarta-feira uma live também com o Marcelo, ele é presidente da Acridas e nós vamos falar sobre economia, a economia do reino. Então vai ser bem legal, né? Você não perder aqui Os nesse dois canal. são férias demais. Não pode perder. Os três. Eu vou ficar aqui fazendo só a mediação. Gustavo, boa noite. O Gustavo também está aí com a gente. Próxima live também vamos Gustavo, fazer para falarmos de investimento. Já conversei com ele. Vamos marcar uma live também por aqui, né, Gustavo? Sobre investimento aí, né? Investimento em empresas BAM. Bem, gente, então acho que dá para começar, né? Boa noite. Elise também está entrando. Boa noite, gente. É um prazer, né, ter vocês aqui no Instagram do Ban Brasil. Como eu já falei, a partir de agora a gente vai estar sempre, né, produzindo conteúdos para vocês aqui. E hoje, né, a gente tem um tema bem interessante, né, que é negócios Ban e a crise é a oportunidade de avanço no reino. Então, a gente tem para conversar, né? E o objetivo, então, dessa live é a gente conversar um pouco, né, sobre esse tema, né, sobre o cenário mundial. Ele tem mudado e a gente está vendo, né, João, como que essas mudanças, elas podem aí, né, acarretar em oportunidades, ou seja, a crise, né, pode Uhum, trazer oportunidade aí de avanço no reino. sim. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou Samara Brandão, eu sou embaixadora associada Ban Global, faço parte, né, dessa instituição Ban Global. Então, a nossa equipe, né, eu vou deixar depois o João falar melhor sobre
sobre a organização. Mas a nossa equipe aqui no Brasil é eu, o João e o Jonathan, né, João? E a Jonathan gente... Hall. Jonathan Hall. Então, eu atuo também como embaixadora, né, do Ban Global, sou também ligada à Missão Mobilização, né, e faço aí mentorias de negócio, né, principalmente para mulheres empreendedoras. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o nosso convidado de hoje, que na verdade é o nosso líder aí, Ban Global aqui no Brasil, né, o João Mordomo, que é co-chair do Ban Global. João, eu vou deixar você se apresentar e vou pedir para você também fazer aí uma apresentação do Ban Global para a gente. Eu creio que tem muita gente que não conhece também a Perfeito. instituição. Então, vou deixar Uhum. você falar um pouco do Ban Global. Legal. E não podemos esquecer que aqui no Brasil nós temos também a Ju Damasini, que está super engajada em questões de BAM global e fazendo a linkagem. Todos nós fazemos isso, na verdade, entre BAM global e BAM Brasil. Então, para quem não conhece muito sobre BAM, a gente fala BAM ou BAM, B-A-M, é Business as Mission, que é negócios como missão. Aqui no Brasil, a gente usa a expressão, às vezes, missão empresarial, às vezes a tradução literal, que é business ou negócios como missão, ou às vezes negócio como missões. BAM tem dois sentidos. É um movimento Business as Mission ao redor do mundo, mas também tem uma organização que existe, chamada BAM Global, e aqui no Brasil, BAM Brasil, que existe justamente para fomentar, para catalisar, para alimentar esse movimento do corpo de Cristo ao redor do mundo que tem a ver com a integração entre negócios e missão, entre fé e trabalho. Vocês poderiam visitar o site depois. O bamglobal.org é o site principal. Em inglês, temos muitos recursos lá. Temos businessasmission.com, que tem centenas de artigos. E, aos poucos, a gente vai produzindo material aqui no Brasil também. No missãoempresarial.net, que encaminha para... Samara, eu sempre esqueço o novo domínio. Então, o Pode domínio falar. é www.banglobal.com.br. Então, lá a gente tem alguns artigos traduzidos, né, do Mates em português. A gente tem os manifestos, né, o Manifesto BAN em português. Então, a gente tem também alguns artigos lá em português. A plataforma que a gente está, né, também agora inserindo, trazendo português sobre BAM. Então, a gente tem aí esse desafio. Desculpe, gente, mas o meu tripé tá descendo aos poucos. Eu tava sumindo. Ok, vamos lá. Tá? Então, para relembrar, o endereço aqui no Brasil, em português, você vai encontrar, né, alguma coisa em português para você ler. Ainda não é tudo, porque a gente ainda está fazendo trabalho de tradução, inclusive dos artigos do João, né, João? Estamos esperando lá para postar em português. Então, o site é www. Tá saindo do forno amanhã. Mais um, amanhã. Tá saindo do Então, forno. gente, www.banglobal.com.br. Então, você tem aí acesso ao material, né, em português, tá bom? Bem, então, depois aí dessa apresentação, a gente, só relembrando então um pouquinho do tema, nós vamos falar então sobre, né, a crise e a oportunidade de avanço no reino de Deus, né, por meio dos negócios. Então, eu estava até mandei para o João mais cedo, eu estava meditando naquela palavra de João 4, né, de 34 a 38, que ele fala assim, né, que ele diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E que a ceifa recebe, e o que ceifa recebe galardão. E ajunta eterna. Enfim, eu achei essa passagem ela muito própria para esse tempo, né? Então, esse tempo aí de pandemia, nós tivemos, né, ninguém esperava por isso, o mundo inteiro está parado, fomos aí
pegos de surpresa, mas Deus nunca é pego de surpresa. Então a gente sabe que ele está no controle de toda a situação, né? Sim. Mas eu enxergo ali, aqui na crise, uma oportunidade, sim, né, de fazer o reino avançar. Eu vejo que é porque, né, nesse momento aqui, Jesus via ali os corações ali já das pessoas, de certa maneira, abertos para, né, tanto para semear a palavra, como para colher uma palavra que já foi semeada. Então, eu vejo que esse momento agora de crise, querendo ou não, é um momento também, né, que é favorável, principalmente aos negócios bem, né? Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas vão estar com o coração aí mais aberto, né, para ouvir a palavra, para entender melhor, né, os caminhos de Deus, né, e tentar ali, enfim, como diz aqui a palavra, os campos estão brancos. Então, baseado nisso, eu queria ouvir você, né, ô João, como que você está vendo essa situação, como é que enxerga esse cenário para o futuro? Sim, ótimo. Nós vamos ter, só relembrando, nós vamos ter outras duas pessoas daqui amanhã e na quarta, e os temas são diferentes. Então, o Murilo Haddad vai trabalhar com melhores práticas e decisões estratégicas durante a pandemia, que nós não vamos necessariamente trabalhar nisso hoje. E o Marcelo, novos cenários e a economia da missão de Deus. Então, hoje, eu não vou tentar entrar naqueles assuntos. Vamos tentar ficar na crise e a oportunidade de avanço do reino. Pensando assim, eu acredito que nós temos um risco sério de perceber a necessidade, e quem está envolvido em negócios, muitos, e missões também, muitas vezes tem perfil de empreendedor ou de inovador. Evangélicos, de forma geral, têm um desejo muito forte de agir, de reagir, de ser ativista, de fazer coisas para trazer bem, de fazer coisas para trazer glória para Deus. Mas, às vezes, antes de entrar em ação, a gente precisa parar para pensar um pouquinho sobre, talvez, essa pergunta. O que é que Deus está fazendo por trás? Qual é a pretensão de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus numa situação assim? Nas últimas 2 semanas, especificamente, eu tenho meditado e trabalhado nessa ideia de nós temos que começar com Deus. Então, a forma mais simples de falar é que primeiro vamos olhar para cima, para Deus. Depois a gente precisa olhar para trás e ver na história como a igreja tem trabalhado em momentos assim. E depois a gente olha ao redor para ver as necessidades deste momento. Então, olhando para cima, para Deus, olhando para trás na história e depois para esse momento, porque nós vamos poder avançar na segurança que nós temos que Deus, como você falou antes, Samara, Deus não perdeu o controle da situação. Nós podemos avançar sabendo que nós temos parentes do passado, antepassados que enfrentaram situações às vezes muito piores, mas foram avançando, levando o reino, levando a mensagem de Cristo no sofrimento, durante pandemias e pragas e perseguições também, mas fazendo isso com muita alegria. Então eu quero, se você me permitir, eu gostaria de começar com aquele primeiro ponto, que é olhar para cima, olhar para Deus. Essa postura, esse entendimento que nós temos que Deus não perdeu o controle, não é simplesmente uma frase simples que a gente fala automaticamente porque a gente sabe que tem que ser verdade. A gente sabe, ou a gente deveria saber que é verdade, porque a Bíblia é muito claro sobre isso. Então eu quero tratar primeiro a ideia da soberania de Deus. Não pretendo entrar necessariamente em debates teológicos, mas eu tenho alguns amigos, eu vi um artigo, vi comentários em grupos de líderes mundiais de missões e em outros lugares que numa tentativa, digamos, uma moralidade humana, onde nós achamos que nós temos que defender Deus, porque alguém pode falar, Deus é mal, Deus não é do bem, porque se ele causou isso, se ele até permitiu isso, não, isso não pode ser de Deus, tem que ser de Satanás.
Mas a partir do momento que a gente atribui tudo o que está acontecendo para Satanás, no final das contas, quer dizer que Deus não está lá no final das contas, Deus não é o último. Se Deus não é o último, Deus não é soberano. E a gente sabe que ele é soberano. Então nós podemos, por exemplo, lembrar de Gênesis 50, 20, quando José, no final da carreira ministerial, digamos, dele, a vida dele, ele está revisando e pensando em todo o mal que tinha acontecido com ele. E ele fala a palavra hebraica quando a gente encontra o fato de Deus pretendeu, a gente não entende isso como sendo passivo. Deus não pretende deixar acontecer alguma coisa que talvez dê certo e traz honra e glória a ele. O pretender aqui é que ele intencionalmente foi. Aqui eu entro em situações difíceis doutrinariamente falando. Causou. Nós podemos entender que ele causou. No mínimo, temos que entender que ele permitiu com um propósito bem específico. Quando a gente pensa nesse propósito hoje, o que está acontecendo com o coronavírus, a gente entende que na soberania de Deus, ele pretende, ele quer que aconteça três coisas. Como no caso de José, ou a gente pode entender também de Romanos 8, 28, mais especificamente, que as coisas Deus não apenas permite, mas causa para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com os propósitos dele. Desculpe, eu estava tentando traduzir do inglês, nem sei se eu acertei, mas tudo bem. Todo mundo conhece, graças a Deus, todo mundo conhece Romanos 8, 28, que a gente tende a falar sobre as coisas acontecem pelo bem daqueles que o amam. Tá, então nós temos mais um grupo de pessoas, porque a gente falou de bem comum que nós temos que entender que Deus pretende causar coisas pensando no bem da sociedade humana, da raça humana. Então, bem geral para todo mundo. A gente às vezes usa a expressão bem comum. Segundo, para o bem específico do corpo de Cristo, da família de Deus, dos que amam Ele, Romanos 8. E para a honra e glória dele. Então, em termos epistemológicos, ou em termos de doutrinas fundamentais, nós entendemos que Deus está em controle, ele é soberano, e ele tem três propósitos aqui. A Covid-19 vai fazer o quê? A gente não precisa entender como. Às vezes a gente consegue ver como, às vezes não. Mas nós não somos Deus. Deus é Deus. Então a gente não consegue enxergar as coisas com a mesma perspectiva de Deus. Bem comum, o bem específico dos filhos de Deus e a glória de Deus. Então, podemos avançar no reino, sim. Podemos olhar logo ao nosso redor e falar, vamos fazer isso, isso e aquilo, porque sabemos que Deus é soberano, Deus está por trás, Deus quer que o corpo de Cristo entre em ação para trazer honra e glória a Ele, para trazer bem pela família de Deus e o bem comum, para a raça humana de forma geral. Vou parar aqui um pouquinho. Esse foi olhar para cima, nem falei sobre o passado ainda. João, e engraçado que hoje, na verdade, hoje, né, na minha meditação, eu estava meditando justamente isso, essa questão dessa soberania de Deus, esses questionamentos, muitas vezes, que você trouxe aí no começo, né, olha, será que Deus está sob controle? Será que Deus é mau? Ou será que isso não vem, né, de Satanás? Então, na verdade, quando a gente faz esse tipo de questionamento, realmente, né, Deus essas coisas aconteceram, tão ruins aconteceram, por que Deus se permitiu que isso acontecesse, né? Então, na verdade, quando a gente faz esse tipo de questão, a gente está duvidando, muitas vezes, botando em xeque o caráter do povo de Deus. E a gente acaba colocando em xeque, como se, né, tanto o caráter, o amor e a própria soberania de Deus. Então, a gente realmente tem que fazer esse exercício de olhar para cima, né, entender essa soberania dele e olhar para trás, né? Que aí a gente tem muita coisa
ruim também que aconteceu, né, durante aí, historicamente falando, mas que a gente viu gente que favoreceu muito, né? Inclusive a espalhar o evangelho, né, a todas as várias nações. Até mesmo a perseguição, Sim. que para o cristão, né, da época, ele poderia, né, fazendo aqui uma suposição, poderia até pensar, isso é do inimigo, vem do inimigo, isso não é de Deus. E de repente aquilo ali trouxe, né, foi revestido, como José foi revestido para o bem, para que aqueles vários cristãos pudessem ir a várias nações e ali levar, espalhar a semente do evangelho. Então é esse olhar que a gente tem que fazer hoje para esse cenário que Deus nos coloca hoje, né? A sua igreja, o seu povo, né? E também, claro, o cenário mundial. Então a primeira é olhar para cima, né, João? Sim. A segunda agora é olhar para o passado? Isso, olhar para trás. E vamos fazer uma transição aqui, porque eu não consigo pensar em ninguém melhor do que o próprio Jó. Então vamos olhar para cima e para trás simultaneamente na Bíblia. Não tem ninguém, digamos, mais bem qualificado para falar sobre a soberania de Deus, mesmo em contextos de sofrimento, mesmo em contextos de perseguição. E não vamos dizer que Satanás não vai tentar aproveitar da situação. Mas olha, em Jó capítulo 1, para começar, o início da história, quando Satanás vai lá para tentar fazer que Jó tire ou roube a glória de Deus, ou vire as costas em Deus, ou xingue a Deus, ele vai para quem primeiro? Ele tem que pedir permissão de Deus para agir na vida do Jó. E a gente sabe muito bem a história, mas a história vai desenvolvendo até em capítulo 42, versículo 2, quando Jó fala que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Jó, apesar de tudo, no início, em capítulo 1, ele, em vez de xingar Deus, ele fala, mas vier o que vier, vier o que vir, não sei. Satanás pode fazer qualquer coisa comigo, eu continuo louvando a Deus. Em qualquer situação, eu louvo a Deus. Ele termina em capítulo 42 falando que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, olhando para trás, nós temos exemplos na Bíblia, como Jó e muitos outros. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente, não na Bíblia, mas logo depois de Jesus, no segundo e terceiro século, onde nós encontramos a igreja primitiva passando por circunstâncias parecidas, mas muito piores do que a gente está passando. Perseguição, duas grandes perseguições dos imperadores romanos da época, e pragas também. E, na verdade, pragas, pestilências, pandemias é algo comum na história. A gente não está passando por nada que o mundo não tenha experimentado muitas vezes antes. A nossa pergunta é como é que o corpo de Cristo reagiu nestes momentos? E o interessante é que se os apóstolos entenderam bem, e com certeza entenderam bem, a ideia de ágape, o amor sacrificial até o ponto de sacrificar a própria vida. Os apóstolos de Jesus, a maioria, talvez não, mas provavelmente sim também, todos basicamente morreram mártires, propagando, divulgando, falando de salvação em Cristo. A igreja primitiva foi discipulada com essa visão, esse entendimento, essa postura. Que nós vamos glorificar a Deus. Agora também temos que fazer é muito dinâmico, temos que já falar um pouquinho sobre o olhar ao redor. A igreja primitiva olhava para Deus, olhava para o passado, olhava ao redor e entenderam que a melhor forma de testemunhar sobre o poder de Deus era testemunhar sobre o amor de Deus através de amor sacrificial. Então, muitas vezes, os cristãos foram reconhecidos como sendo extremamente diferente do que outros não cristãos e outras religiões. Nas perseguições, por exemplo, e em momentos de pestilência, de praga, o que foi muito comum, os médicos fugiram das cidades onde normalmente as pandemias tiveram mais impacto, fugiram para o campo.
Os sacerdotes de outras religiões abandonaram os templos. Eles não queriam ter contato com ninguém porque tinham medo de morrer. Quem foi nas cidades, nos templos de outras religiões e até os campos também? Cristãos, comprometidos com Cristo, dispostos a sacrificar a própria vida. Então, quando a gente avança mais, a gente entra na Idade Média, é a mesma coisa, o mesmo padrão. É as palavras que os historiadores usam sobre igrejas primitivas. Por causa do amor incondicional, eles são considerados radicais, mas num bom sentido. Extremamente diferente do que o resto das sociedades ao redor deles, por causa do poder do evangelho e essa postura de amor sacrificial. Então nós temos, olhando para Deus, nós temos a certeza e a segurança de que ele não perdeu o controle. Não existe vírus rebelde que fugiu do plano de Deus. O coronavírus foi criado por Deus e só consegue fazer o que faz de acordo com o plano de Deus. Temos essa certeza. Podemos avançar no reino, podemos avançar com o evangelho como empresários ou qualquer outro tipo de profissional, na certeza de que Deus está em controle da situação. E a segunda coisa, na certeza de que já foi feito. Os nossos antepassados já fizeram, já avançaram, já continuaram fazendo seus negócios através de negócios, por exemplo, demonstraram amor sacrificial. A igreja, vamos pular mais 1000 anos, os nestorianos eram conhecidos como a palavra, eu vou chutar aqui, Syriac, eu vou dizer siríaco, sei lá, siríaca. É como aramaico, parecido com o aramaico do Novo Testamento. A palavra que eles usavam, é TGR, a gente não sabe onde vão os vogais, mas seria quase tigre. Significava ambos missionário e comerciante. Os nestorianos, as pessoas e povos ao redor olharam para eles e falaram tigre. O quê? É missionário ou é comerciante? Não, é as duas coisas. São cristãos fazendo os seus negócios, servindo as populações ao redor. Eles eram pernambulante, eu não sei se a palavra é essa. Eles viajavam, fizeram viagens comerciais até do Oriente Médio até a China, proclamando o evangelho, fazendo bons negócios e cuidando das pessoas doentes e sendo perseguidos ao redor dele. Então nós temos, olhando para trás, nós temos todos esses exemplos, modelos para nós, que nós deveríamos simplesmente continuar fazendo o que eles fizeram nesses momentos de crise. Uau, perfeito, João, perfeito. E eu vejo assim que eu acredito até que é Deus nos dando mais uma chance, né? Com todo esse cenário aí de pandemia global. Ontem eu estava assistindo uma mensagem de Páscoa do Rick Warren. Ele falou algo interessante, porque ele falou assim, olha, a primeira vez em 2020 anos que nós estamos celebrando esse momento de forma coletiva na internet. Então, toda a igreja estava celebrando juntas, né? Na internet, em uma mesma plataforma. Então, é isso muito significativo, porque realmente, né, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu acho que esse cenário, né, da pandemia também favorece realmente a nós como igreja, né, tanto os comerciantes como, enfim, qualquer outro tipo de trabalhador, vir e demonstrar mesmo o amor de Cristo de forma sacrificial, né? E principalmente eu vejo agora comerciantes, os empreendedores, que eu vejo que é uma categoria que está muito em voga nesse momento. Então, assim, você vê que todo mundo fala sobre os empregos, tá todo o tempo falando, olha, empresários permitam, né, empresários ajudem. Então, é o comércio também, né, que está, de certa maneira, ajudando, dando essa ajuda oficial. Eu cheguei a ver várias, né, reportagens de empresas que estão dando para os médicos que estão no hospital, para a equipe que está no hospital. Então, muita coisa, né, na verdade, está sendo realizada, a parte operacional, que, né, é feita
por comerciantes, por empreendedores, por empresários. Né? Então, assim, é muito... Agora eu vejo que não agora, mas por causa desse cenário, é muito claro e evidente como, né, os negócios têm um papel primordial, fundamental na economia, na sociedade, né? Um grupo muito que pode fazer muito impacto, né? Isso em todos os sentidos, econômico e social, né? Claro, também, né? Ambiental e, claro, espiritual também. Então, os negócios têm essa dinâmica, né? Por conseguir aí passear por várias cadeias aí de relacionamento. Então, é interessante porque os negócios participam desse amor sacrificial, né? Sendo também ali trabalhando um ministério, vamos dizer assim, de misericórdia, não é de hoje, né? Como você falou dos nestorianos, é igual eu falei agora, vi também vários negócios também fazendo doações e, enfim, também ajudando, levando comida para os médicos, produzindo vários produtos que são necessários para ajudar, né, no combate à pandemia. Então, os negócios têm aí enfim, essa diversidade, esse potencial enfim, de levar o evangelho de diversas formas, né? Então, João, a gente viu, então, primeiro foi olhar para cima, né? Estou lembrando aqui dos pontos que você trouxe. O segundo foi olhar para trás, para a história, né? E o terceiro ponto seria olhar aqui ao redor, não é isso? Só para a gente... Oi, João. Oi, João. Olá. Oi, João. Oi, João. Oi. Opa, gente, eu acho que Olá. Isso, gente, eu acho que Eu vou convidar o João novamente, eu acho que ele caiu aqui, só um minuto. Opa. Só um pouquinho. Eu acho que o João deve ter travado aqui Sim, mas ele não está online. Eu vou esperar ele entrar novamente. Eu acho que deu algum problema. Estou aguardando ele entrar novamente. Opa, aqui. Aqui, novamente. Opa, João, tudo bem? Opa, voltou. Oh, come on. Então, retomando aí o nosso... Pelo jeito, eu tô tendo dificuldade com a internet aqui, desculpa. Mas eu acho que é por causa da conexão. Tem muita gente, né, fazendo live, então talvez seja isso. Mas então, João, retomando aqui, né, como eu falei, essa oportunidade, enfim, essa pandemia eu vejo como oportunidade, né? E aí você falou dessa questão de olhar para o lado, né? De olhar para o lado e também observar essas oportunidades de avançar. E Sim. Bem, então, João, você quer continuar, quer falar mais alguma coisa para complementar? Tá. Oi, João. Vocês estão me ouvindo ou está cortando muito? Você está agora me ouvindo? Estou te ouvindo. Sim, agora estou te ouvindo.
Está cortando muito? Sim, tá. Agora estou te Tá. ouvindo, mas tá dando um delayzinho. Ok, vou Agora tentar. sim, João. Isso. Opa! Temos uma travada aqui no... Isso, realmente. Oi, João, você está me ouvindo? Oi, João. Gente, o João caiu novamente. Tô vendo aqui. Gente, o João novamente caiu. Acho que a conexão dele não tá boa. Mas enquanto isso, eu creio que ele deve estar novamente conectando. Eu vou ler os comentários aqui. Gustavo diz: uma das formas de os empresários cristãos ajudarem nessa crise é se mobilizar para ajudar organizações que estão dando apoio aos que perderam suas rendas. Isso aí, Gustavo. Eu creio que é interessante porque o João havia colocado isso, né? Mas é de realmente essa questão do amor sacrificial e do cristão ser diferente. Então, eu acho que a nossa postura como empresário cristão, empresário ban, é justamente de tentar resolver a crise de uma forma diferente, né? Principalmente com os nossos funcionários, buscar soluções, né, que busquem ali, como dizer assim, minimizar os efeitos, né, dessa crise. Deixa eu ver se o João já está aqui novamente, se ele já está online novamente. Ainda não. Então, eu creio que a forma como a gente vai conduzir, se colocar diante, né, dessa crise e trazer soluções diferentes, trazer, né, algo para minimizar, eu acho que isso também é uma forma da gente de sermos percebidos como pessoas diferentes, como, né, como um ser diferente, né? Mais alguma pergunta aqui? A Bluefields e a Gold Street estão com uma campanha para doação para ajudar duas organizações. Então, aqui o Gustavo já está fazendo aqui a... Legal, podemos... E deixa eu ver se o João está aqui novamente. Não, ele ainda não. A Virgínia pergunta aqui, então como fazer para minimizar? Bem, Virgínia, você ali ao teu redor, o que você pode fazer, né? Que ações você pode fazer para minimizar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente, eu busco, por exemplo, né, orar, né, pedir a Deus uma direção, tá? E dentro, né, do meu, né, da minha órbita, dentro do meu ambiente ali, daquilo que eu posso alcançar, né, eu tenho feito ali o mínimo algo para minimizar. Por exemplo, eu tenho algumas demandas, algumas pessoas que trabalham em parceria comigo, trabalham para mim. Então, eu procurei, por exemplo, ainda não fazer um corte, né, desses serviços, por exemplo. Então, eu prefiro ainda, né, continuar mantendo, continuar, por exemplo, consumindo de pequenos negócios, é algo também que eu costumo fazer. Então, são coisas que ali dentro do teu negócio você pode fazer para tentar minimizar esses efeitos, né? Então, são algumas ideias também que você pode fazer. Mas tudo isso depende de caso a caso, depende de negócio a negócio, né? Então, tem empresas, por exemplo, que não estão demitindo, mas estão reduzindo salários. Então, tem alguma coisa dentro da tua esfera que você pode minimizar os efeitos. Talvez é melhor reduzir um pouco o salário, negociar, já que agora o governo permitiu negociar, né, ali com o teu funcionário, melhor negociar do que, né, mandar uma família ou um funcionário que tem uma família embora, não é verdade? Então, uma das coisas importantes para isso é você ser um bom gestor das suas finanças, um bom gestor dos seus recursos. Então, o empresário ban, uma das coisas que eu falei hoje, uma outra live, é justamente isso. É você gerenciar bem o seu negócio.
justamente para esse momento você conseguir ali ter sobras, ter recursos para minimizar, né, não só o teu prejuízo financeiro da tua empresa, mas você conseguir ainda manter ali, né, os teus funcionários, né, manter a tua equipe, que muitas vezes é uma equipe que você vem capacitando há muito tempo, uma equipe que está com você há muito tempo, uma equipe que comprou, né, a tua causa, a tua empresa, veste a tua camisa. Então, isso são formas que você tem de minimizar. Aqui, o Paulo, os negócios são oportunidades estratégicas e práticas de revelar o caráter, é verdade. Opa, o João tá aí, ainda bem. Vamos lá. Ok. Pronto, o João vai voltar. Gestão padrão. Opa! João, agora. Desculpe, gente. Sim, agora estamos novamente aqui com o João. Bem, João, então vamos lá. Formulei aqui, né, uma pergunta, né? Agora que todo o cenário de negócio mudou, eu coloquei aqui novas demandas, novos modelos de negócio, né? Ou seja, novas soluções também. Então, assim, né, como que você enxerga agora, João, esse cenário para frente? Você consegue ver, né, que tipos de oportunidades, por exemplo, de avanço do reino a gente ter daqui para frente, a partir desse novo cenário, né, dessa pandemia que, na verdade, deu para a gente ali um cenário para que a gente possa avançar, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você... Tá, isso exatamente tem a ver com agora olhamos para cima, para trás, agora olhar ao redor. A gente está olhando para frente também. A ideia é que olhar para frente para nós é como é que nós vamos, como empresários, levar o evangelho para todos os povos através de negócios numa nova realidade, porque o normal de ontem não existe mais. O novo normal a gente não sabe como vai ser. Então nós estamos tentando trabalhar no meio de uma crise agora, e depois da crise pode ser que mude tudo de novo. Então, neste momento, a nossa grande responsabilidade como empresários é ver o que está dentro do nosso alcance neste exato momento. Como eu falei no início, pelo fato da gente, quem trabalha com negócios, especialmente quem montou um negócio, quem é empreendedor, missionários muitas vezes têm essa mesma característica. Nós somos muito inovadores, muitas vezes, nós somos pioneiros. Então, eu tenho uma empresa, o que eu faço? Eu preciso pensar fora da caixa, eu preciso ver se o que a minha empresa já faz vai atingir as necessidades do momento ou se eu tenho como adaptar, modificar, fazer algo diferente para fazer um impacto mais profundo neste momento. Aqui é bom ressaltar que em Business as Mission, quando a gente fala de negócios como missão, nós estamos falando sobre e agora várias formas de falar, 4 tipos de retorno no nosso investimento, ou 4, usando a tua linguagem, Samara, 4 pilares. Nossas empresas existem para ter um lucro financeiro porque são empresas reais. Um lucro, o retorno espiritual, porque são ministérios reais. Qualquer empresa ou ministério que tem um impacto social, que é o terceiro, e meio ambiente é o quarto. Neste momento, o que é que nós podemos fazer? Às vezes significa abrir mão de um dos tipos de retorno financeiro, por exemplo, a favor do espiritual ou o social. Tem uma empresa nos Estados Unidos que eu vou citar aqui, é uma empresa, não é exatamente BAM, porque não é uma empresa missionária, mas é uma empresa do reino. O dono é crente, ele fala publicamente sobre Cristo. Ele foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos para fazer uma oração recentemente numa reunião de empresários para tentar determinar o que eles poderiam fazer nessa crise. O que ele fez, o nome dele é Mike Lindell, e ele tem uma empresa chamada MyPillow. É uma empresa simples e muito bem sucedida. Eles fazem travesseiros para dormir. Ele estava tendo dificuldade 15 anos atrás em dormir,
E ele falou, eu consigo fazer um travesseiro melhor do que todos os outros. Ele foi e começou a experimentar, experimentar. Conseguiu. Ele vende, é uma empresa que tem faturamento, se não me engano, de 300 milhões de dólares por ano. Eu vi números diferentes. É uma empresa privada. Ele não é obrigado a reportar isso publicamente. Mas é uma empresa bem... É média para grande. Então, o que ele fez? Na hora que começou a crise, ele voluntariamente falou: a minha empresa, a partir de agora, eu vou dedicar 75% da capacidade da minha fábrica para produzir máscaras. Uhum. Então, ele abriu mão do lucro financeiro que ele teria tido vendendo travesseiros normalmente a favor de produzir 50 mil máscaras por dia para entrar nessa luta contra o inimigo. A nossa batalha é contra um vírus, coronavírus, e ele está na luta. Ele fez uma mudança radical. Ele abriu mão de faturamento. E se durar semanas ou meses, ele está abrindo mão de muito. Mas, pelo outro lado, ele entende que a empresa existe para ter outros tipos de lucros, ou impactos, ou retornos. E ele está olhando o retorno social e espiritual neste momento. Então, futuramente, pode falar. Um pouco da pergunta que acho que a Virgínia fez antes, né? Como é que a gente poderia fazer para minimizar? Né? E eu dei alguns exemplos, né? Um deles seria uma boa gestão realmente financeira também, né? Por isso que o empresário BAM precisa ter um bom gerenciamento financeiro justamente para esse momento você conseguir o máximo que você é ter aí um pouco mais de impacto. E uma das coisas que, né, que eu faço, mesmo que pequena, né, aqui ao meu redor, é ainda não, né, tipo, não cortar os meus fornecedores. Ou seja, eu tenho pessoas ainda trabalhando para mim, né, fazendo alguns serviços para mim e eu continuo mantendo. Né? Então, eu me sacrifico por um lado, né, deixei de consumir algumas coisas, deixei de fazer outras coisas que eu poderia, no lazer, enfim, né? E outras coisas para manter essas duas pessoas que trabalham diretamente para mim. Então, eu busquei, eu vejo muitas pessoas também fazendo isso, buscar manter ali o funcionário máximo que conseguir. Né? Sim. É uma forma também de você garantir, né, esse impacto social também. Sim. Né? Ó, eu por acaso virtual, né? Alguém usou a palavra artesão aqui, que me fez lembrar, e você falando também me fez lembrar. Aqui em Curitiba nós temos, eu acho que você conhece as irmãs que tem a empresa chamada Goodies. A gente chama elas de Goodies Girls. É uma empresa que eu sirvo, eu tenho um grande prazer de servir como conselheiro, e elas tiveram uma sacada bem interessante, duas pelo menos. Então, o que nós estamos falando é que o empreendedor tem que usar aquele espírito que Deus lhe deu. Nós somos criados na imagem de Deus, mas cada pessoa tem manifestações diferentes da imagem de Deus. O empreendedor, ele representa, ou ela, reflete Deus, a imagem de Deus, através da criatividade, através da inovação. Então, o que elas fizeram? Elas perceberam que elas tinham que converter com uma certa urgência para manter a empresa funcionando, para poder continuar pagando os funcionários, e não são poucos. Elas entenderam que entregas teria que ser algo que elas não estavam enfatizando antes, como muitos restaurantes têm feito. E outra coisa, elas começaram a destacar mais salgados e não doces, porque as pessoas não estão cortando muitas vezes coisas supérfluas como cupcake. Então, elas fazem tudo que elas fazem com excelência, que é uma outra forma de manifestar a imagem de Deus. Então, com isso, elas conseguiram manter a empresa aberta, funcionando, pagando salários, e elas tiveram mais... Eu não vou entrar muitos feito aqueles ovos grandes de chocolate, artesanais, aqueles ovos que no supermercado, eu não sei se você percebeu,
ou se vocês perceberam, mas nos supermercados, antes da Páscoa, não apenas não estavam vendendo, alguns supermercados devolveram os ovos de chocolate para os fabricantes. Elas nem tentaram vender mais, porque não estavam vendendo. E as meninas da Goodies perceberam que nós temos uma oportunidade aqui. Nós já somos conhecidos por causa dos nossos ovos de Páscoa. Elas estavam prevendo uma caída de 50% nas vendas dos ovos, mas elas fizeram algumas adaptações, promoveram e aumentou quase 50% as vendas esse ano comparado com o ano passado. Novamente, elas conseguiram ou manter ou chamar pessoas adicionais para atender todos os pedidos para esses ovos de Páscoa. Pessoas que foram trabalhar com muita alegria. O contexto de trabalho naquele lugar, na última semana, foi de muita alegria. Pessoas contratadas, recontratadas, pessoas que não perderam os empregos por causa disso. Então, é algo que elas tiveram dentro do alcance delas. Tem mais uma empresa que eu quero citar também, se tiver tempo, mas não... Eu creio que temos 10 minutos ainda, João. Acho que dá tempo de citar também essa outra empresa. Então, essa outra empresa é mais o que talvez mais o que a gente espera. É uma empresa que é internacional, que começou a trabalhar aqui no Brasil no final do ano passado e que vende repelente contra insetos. É o melhor repelente do mundo. Eles não trabalham com EPIs ou EPIs, não sei se a gente fala EPI ou não aqui, equipamentos sim, de proteção individual, ou em inglês a gente fala PPE, Personal Protection Equipment. O que essa empresa fez? A empresa se chama Leafo. Ela identificou uma grande necessidade e oportunidade. Exatamente o espírito que Deus nos deu. Vamos pensar como servir e como prosperar. E a gente servindo pode causar prosperidade para outras pessoas e a empresa também. Então, a empresa entrou num joint venture, uma parceria, com uma outra empresa que fabrica máscaras, macacões e também os testes rápidos para Covid-19, que logo eles vão começar a trazer. E eles estão vendendo para hospitais, para ONGs e para governos com preços especiais, na verdade, abrindo mão de lucro, muito lucro financeiro, a favor dessa oportunidade de servir o povo brasileiro, a sociedade brasileira, através de uma mudança que eles não tinham que fazer. Eles poderiam ter continuado, porque ainda existe malária, ainda existe dengue e febre amarela. Pessoas precisam do repelente, mas eles entenderam que, neste momento, tem uma outra urgência que eles podem atender também. Então, são exemplos de uma empresa pequena, digamos, aqui em Curitiba, uma outra empresa maior internacional, mas com a mesma, apesar de fazer coisas diferentes, mas a mesma mentalidade, a mesma postura. Como é que nós podemos reconfigurar os nossos recursos para trazer mais benefício? Voltando para o início da conversa, em 3 sentidos. O bem comum, para a família de Deus especificamente, e para a glória de Deus. Sim, João, eu vejo assim que esse novo mercado que está se delineando aqui, né, enfim, no mundo inteiro, ele também está sendo muito mais, além de pessoas que não tinham, né, ali, ou seja, não se conectavam com muita frequência, ou não ainda tinham uma certa resistência em relação à internet, estão na internet agora, né? Estão se conectando. Você pode hoje ter um negócio aqui no Brasil e fazer negócios do outro lado do mundo, em outro país, com outras pessoas, né? E isso traz essa possibilidade também de você, futuramente, ter um negócio dentro de um país não alcançado, por exemplo, também. Porque todo esse cenário, ele acaba dando para a gente muitas oportunidades. Muitos negócios, né? muita solução, muita necessidade, ou seja, muitas coisas vão surgir e você pode ser da área de tecnologia, por exemplo, criar um aplicativo que vai servir para várias empresas, né, usarem, enfim.
e você pode ali, através do seu negócio, ou atendendo a uma demanda em um outro lugar, você pode levar o seu negócio para, inclusive, para outros lugares não alcançados, onde você pode fazer essa conexão, onde você pode fazer, né, se instalar lá, ou enfim, ou ter uma rede de pessoas naquele lugar onde você realmente também Uhum. pode, né, servir, né, e semear o evangelho. Eu acho que é uma grande oportunidade também, né, de você Uhum. trabalhar dessa forma, remoto ou atendendo uma nova demanda que cada vez vai surgir mais, né? Uhum. Bem, gente, eu creio que temos aqui os últimos minutos da nossa live. João, você quer fazer as considerações finais? Eu quero lançar um desafio, na verdade, para brasileiros que têm empresas e que têm. Desculpe, vai ser bem específico, mas é algo que começou a mexer comigo ontem e hoje. O mundo está brabo com a China, especificamente com o governo comunista da China. Não com o Não povo, com o mas chinês. com o governo. E a tendência em termos do mundo, uma tendência política nós vamos tirar nossos negócios da China. Japão, não, vamos trazer as empresas de volta, ou vamos fabricar em outros países. Alemanha, não vamos deixar empresas chinesas ou o governo chinês comprar nada na Alemanha. Um movimento parecido nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Ok, eu entendo a perspectiva política, geopolítica, eu entendo, mas a perspectiva espiritual, a perspectiva missionária, a perspectiva de business as mission é diferente. A grande oportunidade aqui é que quem trabalha, quem tem empresas que, por exemplo, importam da China, agora mais do que nunca, a China vai precisar da nossa parceria. Às vezes a gente acha que nós precisamos deles. Na verdade, o povo chinês precisa da gente. Senão, aquele país vai entrar em colapso. A economia vai sofrer. Ok. É justo, entre aspas, porque por causa da incompetência ou maldade deles, do governo, o resto do mundo, a economia também entrou em colapso. Colapso. Olá. Obrigado. Então, mas a questão não é justiça humana, a questão é justiça de Deus. O que é que Deus quer? Ele quer que a igreja, inclusive a igreja brasileira, inclusive os missionários e BAMers, os empresários brasileiros, procurem inovar lá, procurem montar novas empresas, ou importar novos produtos, ou fabricar algo diferente lá, justamente para continuar gerando empregos lá e evangelizando o pessoal de lá. O momento agora, para brasileiro que tem empresa, que é cristão e tem empresa, e não tem aproveitado a empresa com fins ministeriais, espirituais, reino de Deus, agora o desafio é que Deus está chamando você para fazer isso. Você não pode bobear, mas você não pode simplesmente achar que a tua atividade vai passivamente refletir Deus e comunicar o evangelho para as pessoas. Com você ou sem você, Deus vai ganhar a glória que Ele quer e merece, mas Ele quer trabalhar com você, Ele quer trabalhar em e através da tua empresa. Então o desafio eu estou pensando especificamente na China, mas de forma geral, para brasileiros que têm empresa e amam Jesus, vamos maximizar, vamos ser excelentes mordomos, mais do que nunca, do que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar, para utilizar, para a honra e glória dEle. Amém. Isso. Que ótimo. Essa foi a mensagem final e eu acredito que a proclamação final e a agenda de Deus para esse tempo, né? João, eu quero te agradecer, né, por esse tempo, né, por esse projeto que estamos Ótimo. fazendo juntos, né, pelo BAM Brasil, pelo BAM Global. E eu quero convidar vocês que estão aqui nos assistindo, amanhã, no mesmo horário, a gente tem um super convidado, o Murilo Haddad, do C12, tá? A gente vai falar sobre as melhores decisões estratégicas durante a pandemia. Então, você não pode perder. Hoje a gente deu ali um overview, né, João? Uma visão geral, né, dessa situação. Né, mas amanhã, especificamente, eu vou conversar com o Murilo sobre, né, estratégias aí mais práticas mesmo, mais ali, né, gerenciais. Então, eu creio que amanhã você não pode perder, no mesmo horário, no mesmo canal aqui do Instagram, do BAM Brasil Movement. Então, eu quero agradecer vocês, me despedir e até amanhã com esse convite. Tá bom? Um abraço e até mais. Obrigado, gente. Tchau, Abraço. João. Tchau.
Tchau. Deus abençoe. Até mais. Tchau, até mais.